Hoje eu venho trazer para vocês um vídeo que eu estava ansiosa para gravar e sinceramente eu queria muito trazer isso para vocês. Um vídeo falando 50 fatos sobre uma pessoa que eu amo e sinceramente eu não poderia fazer 50 fatos sobre mim, porque simplesmente eu sou uma pessoa muito simples, muito comunzinha e essa pessoa vai fazer diferença na vida de vocês. E para você que conhece ou para você que ainda não conhece, eu venho falar sobre Jesus Cristo. E para começar esses 50 fatos, eu venho falar sobre o primeiro fato, que ele marcou época. Ele foi tão importante e é tão importante que ele dividiu o calendário que a gente tem antes de Cristo e depois de Cristo. Então não tem como a gente não focar nessa parte da história que ele dividiu época. Segundo fato sobre Jesus é que o nome dele significa o Senhor salva ou o Salvador. E eu acho isso lindo. O terceiro fato é que Cristo não é um nome. Cristo é simplesmente um título que Jesus tem, porque significa Messias ou também pode significar o ungido. Ele foi o mais desprezado e o mais rejeitado. Ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Ele morreu a morte mais vergonhosa uma das mais vergonhosas que tinha naquele tempo. Jesus, ele não tinha preconceitos, não tinha essa de você é tatuado, você não pode ficar perto de mim, ou você fala palavrão, você não pode ficar perto de mim. Não, ele tinha pessoas que eram erradas perto dele, porém ele mudava o ambiente, ele colocava a palavra de Deus e o amor no meio delas. Então, as pessoas que estavam lá sempre reconheciam que ele era diferente. Mesmo na Bíblia falando que ele não tinha formosura, ele atraía multidões para perto dele e esse é mais um fato. Jesus chamou 3 amigos dele para ir para um monte e simplesmente se transfigurou na frente deles, como eu nem sei explicar. Ele se mostrou a glória dele para esses 3 amigos dele. Eu queria estar no lugar deles. Em várias passagens da Bíblia dá pra gente ver que Jesus ele é muito misericordioso e que ele é muito bondoso. Jesus ele veio para ajudar todas as pessoas, independente da classe social e independente de o que a pessoa estava passando. Ele ressuscitou mortos, ele ajudou pessoas de alto nível, pessoas que eram pobres. Ele foi o cara. Ele é o único que pode te oferecer uma coisa que ninguém pode te oferecer. Ele pode te oferecer uma vida eterna num lugar lindo e luxuoso ao lado do homem mais importante dessa terra, se é que eu posso dizer homem, Deus. Então, você pode ter isso tudo gratuitamente se você confiar em Jesus e se você tomar a sua cruz e seguir a ele. Ele é o único que tem o nome que pode fazer paralíticos andarem, cegos verem, e ele simplesmente é incrível. Jesus, ele foi muito obediente e quando ele estava aqui nessa terra, apesar dele ser Deus, ele obedeceu aos pais, ele obedeceu à hierarquia de governo, ele falava, dai a César o que é de César, porque ele obedecia às leis dessa terra e sim às leis divinas. Ele obedeceu todos os mandamentos, todas as leis que eram instituídas para os judeus, então ele é muito obediente. Com apenas 12 anos, Jesus já ensinava no templo pessoas que tinham anos de experiência estudando as leis divinas e simplesmente ele ensinava anciões. Com a sua sabedoria, ele conseguiu impressionar muita gente. E é claro, né? Ele é Deus. Ele viveu até os 33 anos quando ele foi crucificado. Fato que não dá para excluir dessa lista, ele é filho de Deus. Ele é a maior prova de amor de Deus pra gente, provando que Deus ele nunca deixou o ser humano e que ele nunca deixou de amar a gente, ele sempre quis restaurar essa aliança que o ser humano tinha quebrado com Deus. Então ele mandou o único filho dele para mostrar que ele amava, mesmo ele tendo uma coisa tão preciosa, e ele simplesmente Deus pela gente. Então, ele é a maior prova de amor de Deus pela gente. Jesus sempre foi um exemplo para a gente em tudo, e esse é um dos maiores exemplos que a gente tem que seguir na nossa vida e que simplesmente não dá para viver sem isso. Oração. Ele todos os dias ele orava e inclusive antes de qualquer coisa ele orava. Por isso que ele sempre andou no caminho certo e por ele sempre estar em contato com Deus, apesar dele ser Deus, ele nunca deixou de falar com Deus. Imagina se até Jesus orava, imagina a gente que é plenos pecadores.
Jesus é o caminho para você seguir. Quando você fala, eu não tenho saída, eu não tenho mais jeito, eu não consigo, não sei para onde que eu vou. Então você segue esse Jesus que você vai ter simplesmente o único destino que funciona nessa vida inteira. O único motivo da gente estar aqui na Terra é Ele. Então segue Jesus que você nunca vai se arrepender. Teve várias opções que ele poderia ter escolhido, mas simplesmente ele escolheu pessoas simples para estar ao lado dele e andar com ele durante 3 anos. Jesus escolheu os discípulos dele a dedos, pescadores, cobrador de imposto. Então, ele escolheu pessoas simples para estar com ele e simplesmente ele escolheu você e eu também. Esse é um fato que não dá para negar. Na nossa vida tem traições e até Jesus foi traído. Ele foi traído por um dos discípulos dele que se dizia amigo, e quando o discípulo dele chegou lá para trair ele simplesmente perguntou para ele: "A que vens, amigo?" Mais um fato, ele foi humilde e simplesmente ele não teve nenhuma maldade. Ele foi tão puro que ele falou, né, pureza do coração dele, porque eu não vejo Jesus com ódio. Eu nem consigo imaginar Jesus com ironia, falando: "Aqui vens, amigo." Eu consigo imaginar Jesus com a maior pureza do mundo, perguntando pro traidor dele: "Por que você vem aqui, meu amigo?" Quando Jesus estava prestes a ser crucificado, ele estava tão aflito, estava tão assim, para levar todos os nossos pecados, os pecados da humanidade inteira. Eu acredito que não foi fácil e ele suou sangue. Esse é um fato muito extremo e simplesmente a gente tem que dar valor demais, porque uma pessoa a ponto de suar sangue, ele deve estar muito aflito. Ele nasceu numa manjedoura. Ao longo da vida de Jesus e do ministério dele, ele mostra que ele não permite injustiças. Ele mostrou para aquela mulher que ia ser apedrejada, ela sozinha, eles nem levaram um homem, eles queriam apedrejar aquela mulher sozinha. E simplesmente ele não deixou. E foi daí que surgiu aquela frase: "Quem não tem pecado, atire a primeira pedra." Porém, Jesus nunca deu brecha para a gente ficar pecando o tempo todo. Ele simplesmente virou para aquela mulher e falou: "Vai e não peques mais." Jesus, assim como seu pai terreno, seu pai, ele foi carpinteiro também. Ele é muito sábio e ele era o homem mais sábio da lei. Antes de Jesus ser crucificado por mim e por você, ele lavou os pés dos discípulos dele. Que lindo, né? Que atitude de amor. As pessoas que andaram com ele 3 anos, ele, em respeito, em uma forma de amor, ele simplesmente, e humildade principalmente, ele lavou os pés deles. Que coisa mais linda! A gente tem que seguir muito o exemplo do nosso mestre. Como que pode Deus descer do céu e lavar os pés de 12 discípulos e a gente não poder perdoar alguém? A gente tem que aprender muito com Jesus, muito mesmo. Esse fato não é segredo para ninguém. Jesus fazia e ele ainda faz milagres. E se você precisar de um milagre, só falar com ele que ele faz milagres ainda. Ele é tão sábio que quando ele estava aqui na Terra, ele ensinava as pessoas, tanto os mais sábios quanto os mais simples, ele ensinava as pessoas através de parábolas. Que coisa mais criativa, né? Ele foi muito criativo, porque imagina, não tem como aprender uma forma mais fácil. Assim que Jesus começou a exercer o seu ministério, quando ele começou a fazer aquele tanto de milagres, ele sempre foi cercado de muitas multidões, ou seja, ele era popular. Jesus, ele foi ao inferno, ele desceu até o inferno. Olha que Deus mais maravilhoso. Ele morreu por nós e ele teve a ousadia de ir até o inferno e pegar a chave da morte. Que lindo! Deus, ele é tremendo e esse Filho de Deus, ele é perfeito. Ele diz pra gente: "Ide e pregai o evangelho a toda criatura." Ou seja, a gente vai em qualquer lugar e pergunta pra pessoa: "Você quer seguir esse Jesus?" Convida ele e apresenta ele, assim como eu tô apresentando hoje pra vocês esse Jesus. Se vocês quiserem seguir a ele, eu falo pra vocês, eu sigo a ele e vale muito a pena e eu tô muito feliz por seguir a ele e eu vou continuar seguindo a ele o resto da minha vida. Ele venceu a morte. Ele foi o único que conseguiu vencer a morte. Ele acalmou uma tempestade no meio do mar. Que incrível! Imagina você no meio do mar, eu
quando eu vou na praia, eu fico imaginando, meu Deus, como que eu ia me sentir dentro do mar, no meio do mar, e sem nada de apoio, só um barquinho, eu ia ficar desesperada. E Jesus, ele simplesmente, ele acalmou uma tempestade. Apesar de todo o glamour e de toda a glória que ele tem, ele foi o homem mais simples que já existiu. Para mostrar pra gente que se a gente tá com Deus, não importa se a gente é pobre, importa é que a gente tem Deus. Se a gente tiver Deus, não tem nada que tire a nossa riqueza que tá aqui e que tá lá guardada pra gente. Foi o assunto de Isaías. Isaías profetizou muito sobre Jesus e tem alguns versículos e muitos versículos que falam de Jesus no livro de Isaías. O seu pai terreno ou padrasto, como assim podemos dizer, foi José. E sua mãe, como todo mundo sabe, terrena, né, se chamou Maria. Porém, lá no céu não tem nada disso. A única coisa que existe é a Trindade divina e simplesmente só eles que dominam todo o universo. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento, para mostrar que ele quer restaurar todas as famílias e que, independente da felicidade ter acabado no casamento, que simboliza o vinho, simboliza a felicidade. E naquele casamento tinha acabado o vinho. Então ele simplesmente foi lá, pegou a água, que pode simbolizar a tristeza, o choro, e colocou e transformou em vinho. Que lindo, né? Para mostrar para você que você pode ter sua família restaurada. Ele começou o seu ministério com 30 anos de idade. Ele foi batizado por João Batista. Cá entre nós, eu sempre achei engraçado o sobrenome Batista. Eu sempre lembrava de João Batista e pensava bem assim, João Batista. Jesus gostava muito de crianças. Ele multiplicou comidas, ou seja, a gente tem que comer bem. Jesus, ele fez milagres tanto com homens como com mulheres. Ele nunca teve preconceito, porque antigamente era muito comum as mulheres não serem aceitadas na sociedade, não terem importância, e Jesus, ele simplesmente não olhou para isso. Ele foi lá e fez milagres com homens, transformou a vida de mulheres e ele é top. Ele nasceu em Belém. Ele viveu em Nazaré. Ele não aceitou que a igreja ou o templo naquela época se transformasse em um comércio. As pessoas viram que dava dinheiro ficar lá na frente da igreja para aqueles atrasados que não preparavam a oferta antes de ir para a igreja, não. Eles simplesmente vendiam lá os sacrifícios que eles iam sacrificar no templo. E aí Jesus, ele não aceitou isso, porque ele viu que eles estavam querendo só lucrar dinheiro em cima daquelas pessoas que deixam tudo para a última hora. Porque a gente, o certo do sacrifício, tanto antigamente quanto hoje em dia, é você dar o seu melhor. E eles deveriam trazer de casa já as coisas que tinham que sacrificar e era das coisas deles. Então, tanto os que vendiam quanto os que compravam, eu acredito que estavam errados perante Deus. Apesar de Jesus multiplicar a comida, Jesus nunca deixou brecha pra gente ser guloso. E simplesmente ele deixou de comer 40 dias. Sabe o que é você ficar de jejum por 40 dias? Foi o que ele fez para se santificar, mostrando pra gente que mesmo a gente amando comer, a gente tem que jejuar. Não por 40 dias, porque ele fez isso porque ele já estava num nível espiritual muito forte, né? E apesar dele ser filho de Deus, Moisés também jejuou bastante tempo. Mas não tente fazer isso se você não está preparado. Começa a jejuar o tanto que você aguenta, porque Deus, ele se agrada muito do nosso jejum e com certeza você vai estar se santificando bastante. Ele teve um encontro com o próprio diabo cara a cara e ele foi tentado pelo próprio diabo depois que ele ficou esses 40 dias sem comer. Então, assim, nisso eu quero falar pra vocês que ninguém passa por a vida sem ter tentações. A gente tá o tempo todo sendo tentado. Jesus, ele foi tentado na área da comida, o diabo falou para ele transformar as pedras em pão e ele não aceitou. Ele foi tentado na área de querer o mundo inteiro para ele. O diabo falou para ele que se ele se prostrasse e adorasse ao diabo, ele ia ter o mundo inteiro para ele. E ele não aceitou. E simplesmente eu acredito que a gente também é tentado
e por o diabo estar soprando coisas na sua cabeça, você não tá pecando, porque se até Jesus sofreu essas tentações horríveis, olha que coisa horrível, imagina, Jesus, o Filho de Deus, adorando o diabo, isso é uma coisa horrível de se pensar, mas ele mostrou pra gente que até a gente estando certo, a gente pode estar sendo tentado em coisas horríveis, nas coisas mais horríveis do mundo, e isso não te faz estar pecando. Mas você tem que pedir perdão para Deus o tempo todo, porque a gente, só de pensar, a gente já pode estar pecando, só de desejar aquilo, você já está pecando. Então, tome cuidado, ore para Deus, fale muito com Deus, porque Jesus ele sempre foi de orar bastante. E ele nunca pecou e ele seguiu o caminho da verdade e ele é a verdade. E hoje em dia, Jesus deixou a gente aqui na terra pra gente ser mini Jesus, pra gente ser Jesusinhos, pra gente mostrar pra humanidade o que é ser o luz do mundo e o que é ser pessoas felizes com Deus no nosso coração. Então é isso que eu venho deixar pra vocês. E o último fato bônus para vocês é que Jesus ele te ama. E esse Jesus que eu acabei de te apresentar aqui, ele tá muito ansioso para te receber na casa dele. A casa dele tem um endereço, é a igreja do Senhor, a igreja evangélica, a igreja cristã, tanto faz. A que você quiser ir aí perto da sua casa, ele quer muito te receber. E a igreja batista, Lagoinha, tanto faz. Mas Jesus ele te ama e ele tá te esperando ansioso para você encontrar ele, para você aceitar ele e para ele morar no seu coração e cear com você, porque ele tá à porta do seu coração batendo aí falando: "Deixa eu entrar. Se você deixar eu entrar, eu vou fazer morada e eu vou fazer uma ceia com você. Eu vou fazer você muito feliz." E simplesmente você já deixou entrar tantas pessoas no seu coração, que quebraram o seu coração, que você nunca teve confianças nela. Confia em Jesus que você vai ver o tanto que é diferente. Você pode abrir a porta do seu coração para ele, que ele nunca vai te decepcionar, ele nunca vai te decepcionar. E é isso que eu venho deixar para vocês. Se inscreve aqui no meu canal se vocês gostaram desse vídeo, compartilha com muita gente para as pessoas conhecerem quem é Jesus, porque se eu falasse 50 fatos sobre mim, ninguém ia ter nada de proveito, porque eu mesma eu não sou nada, mas ele é. E ele sim compensa esse vídeo inteiro e esses minutos todos para falar sobre ele, porque até se eu quisesse falar tudo que ele é, eu não gastaria, nem tinha nem vídeo, nem filme, nem nada para conseguir descrever tudo que ele é e tudo que ele fez na minha vida também. E se vocês não conhecem meu testemunho, eu vou deixar aqui abaixo para vocês irem lá e olhar o meu testemunho, o que esse Jesus fez na minha vida e ele pode fazer na sua também. E é isso, deixa seu gostei aqui e compartilha com muita gente esse vídeo. Logo, logo eu vou estar trazendo um testemunho de um amigo meu que passou por uma situação muito difícil na vida dele. Ele quase morreu, ele teve uma doença muito grave que quase ninguém sobrevive e simplesmente ele foi desenganado pelos médicos e o Senhor Jesus mandou os anjos para fazerem fisioterapia nele e ele, hoje em dia, ele é um pregador da palavra e Deus está abençoando muito a vida dele. E se vocês quiserem mais detalhes, se inscreve aqui no meu canal. Quando chegar aos 25 mil inscritos, eu vou trazer esse testemunho em detalhes e o vídeo do anjo fazendo fisioterapia nele, que dá para ver que ele não conseguia nem se mexer e o anjo fez fisioterapia nele, as enfermeiras viram, ficaram chocadas e só Deus mesmo para fazer essas coisas maravilhosas que ele pode fazer na sua vida e na vida de cada um que segue a ele, que acredita no filho dele. E é isso, beijinhos para vocês, que Deus abençoe as suas vidas. Nossa boca